Mais uma aula de religião. Espero que vocês estejam bem e estejam também com muita vontade de aprender, claro. O nosso conteúdo de hoje, ele está voltado, para o mês de outubro. Por que o mês de outubro, professor? Porque é no mês de outubro que ocorre a emancipação política de Itabaianinha. Então, diante disso, o objetivo dessa aula é qual a importância da religiosidade dentro da história de Itabaianinha. Como as religiões, independentemente das quais seja, estiveram presentes e como ocorrem as práticas de cada uma delas. É esse o nosso objetivo da aula de hoje. A prática da religiosidade na história de Itabaianinha. Lembrando que a emancipação política de Itabaianinha ocorre em 19 de outubro de 1915. Não significa que a história, de fato, de Itabaianinha começou em 1915. Pelo contrário, enquanto emancipação, enquanto independência política, sim. Mas, enquanto questão cultural, histórica, econômica, desde o século XVIII, quando os tropeiros, que vinham da região de Itabaiana em direção à esplanada, foi que começou ali os primeiros passos da formação da vila, para depois vir ser município, ok? Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui das videoaulas de ensino religioso, e aqui abaixo segue meu e-mail, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, pode ficar à vontade, ou senão vocês podem entrar em contato com seu professor de ensino religioso, tá bom? E lembrando, os nossos acordos, que aí já é praxes, já é prático, na verdade, porque vocês já conhecem. A realização da atividade. Professor, qual atividade? A atividade referente a essa videoaula. Cada videoaula, uma atividade. Vocês fazem, coloca a data, tudo bonitinho, o conteúdo que se refere, tira a foto e envia para o seu professor, a sua professora de ensino religioso dentro do horário programado. Professor, mas só que eu não tenho horário programado. Entre em contato com o seu professor. Professor, como é que eu posso responder a atividade? É somente por essa videoaula? Não. Um outro suporte que você pode estar utilizando para responder essa videoaula é também a própria apostila. Entre em contato com seu professor via WhatsApp, mensagem, ligação, que ele irá dar todo esse suporte e tirar outras dúvidas, haja vista que é ele, e o seu professor, que está mais próximo de você, de certa forma, ok? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Anota o conteúdo da aula de hoje, a prática da religiosidade na história de Itabaianinha, procure um local sem muita interferência para que você consiga se concentrar o máximo e extrair informações pertinentes para você aplicar no seu dia a dia. Então, a minha primeira preocupação aqui para vocês é definir a ideia de religiosidade, pessoal. Ok? Primeiro, a gente define a ideia de religiosidade para que depois a gente avance e entenda como a religiosidade esteve sempre presente na história de Itabaianinha. Então, qual é a definição de religiosidade? Significa a qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. Eu deixo aqui refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, que é justamente isso. É a capacidade que o sujeito tem de compreender a religião do outro, de entender o mundo religioso de outros sujeitos, independentemente da sua religião. Não significa de forma nenhuma que a partir do momento que você compreende a religião do outro, que você está deixando de praticar a sua, ou que você está indo de encontro à sua, deixando de praticar. Não, pelo contrário, significa que você tem a capacidade, enquanto ser humano, enquanto indivíduo em sociedade, de compreender a religião do outro, como a sociedade do outro está organizada, como as diversas religiões em torno da sua estão organizadas, para a partir daí você entender o ambiente que você está inserido. Haja vista que cada religião ela tem uma força de influência na sociedade. Então, se você é uma determinada religião, automaticamente os preceitos, os ensinamentos e saberes presentes em sua religião
eles são refletidos, são colocados em prática no seu dia a dia, no seu próprio cotidiano. Então, a religião ela tem esse poder e essa capacidade de influenciar o indivíduo em sociedade. Então, qual é a definição de religiosidade? A capacidade de você refletir sobre qualquer aspecto da atividade religiosa, independentemente da sua religião. Mas, melhor dizendo, entenda a ideia de religiosidade como um canal, como um dispositivo. Um canal que liga você a uma outra religião, que permite que você vá lá, compreenda, entenda e retorne por esse canal. Você entende os ensinamentos, a organização, a hierarquia, as diversas manifestações, os símbolos, os credos, a própria história da religião, e ao mesmo tempo retorne para o seu corpo. E você retorne e compreenda que ali existe também uma outra religião que ela deve ser respeitada de acordo com cada credo de cada pessoa. Tá, pessoal? Então, entenda a definição de religiosidade dessa maneira. Ela aborda os sentimentos religiosos e a tendência que o indivíduo tem no que se refere às coisas sagradas. Então, você vai lá, compreende as coisas sagradas daquela determinada religião, e aí você retorna também para a sua religião. Do mesmo jeito, é o processo inverso, ou ao contrário, né, que o outro entenda a sua religião, entenda os ensinamentos que você recebe e que você continua a receber, enfim, mas que eles entendam também o seu mundo religioso, assim como você está entendendo dele. É a partir desse diálogo, dessa empatia de uma religião para com a outra que a gente consegue estabelecer ali a paz, o respeito, a tranquilidade, o amor ao próximo, né? E ao mesmo tempo consegue estabelecer diversos princípios dentro da própria religião, né? Se for a questão do cristianismo, né? Como lá tem um dos primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas como a ti mesmo. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que você respeita o outro, você também está colocando a sua fé em prática. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Trazendo essa definição de religião para Itabaianinha, o que é que a gente consegue absorver de informação? Que a diversidade religiosa que existe em Itabaianinha, ela é pertinente? Sim, ela é pertinente. É, portanto, que a própria história de Itabaianinha, ela se deu mediante a religião. Em outras cidades, normalmente, um dos primeiros fatores, né, aí ocorre ali a presença dos moradores, né, dos visitantes, e funda ali uma determinada comunidade, de uma comunidade passa para uma vila, de uma vila eleva para a categoria de município, e ali aquele município passa a ter a sua própria história. Já no caso da cidade de Itabaianinha, esse processo foi um pouco diferente. Não, primeiro ali, né, surgiu o quê? A movimentação dos tropeiros nas terras, né, que vinham de Itabaiana em destino à Esplanada, e Rio Real, a Tobias Barreto e outras regiões que estavam aqui próximas, que continuam, né, na verdade, estavam próximos. Esse processo contribuiu para que fundasse ali uma igreja. Aí, através da presença da igreja, especificamente do catolicismo, que a sociedade começa a se organizar, que a comunidade começa a surgir com os primeiros casebres, com os primeiros pontos comerciais, com as primeiras rotas de turismo, com as primeiras economias, com as primeiras atividades econômicas, e a partir da presença do catolicismo, da igreja, especificamente da movimentação em torno, né, da própria religião, é que começa a fundar ali a história de Itabaianinha. Tá, pessoal? Então, o objetivo hoje aqui não é entender a questão histórica de Itabaianinha, não. Eu tenho certeza que os outros professores das outras disciplinas irão explorar isso com muita maestria. Então, a minha preocupação e o meu objetivo aqui é mostrar para vocês de como o aspecto religioso de Itabaianinha sempre esteve em paralelo, lado a lado, com a história. Então, a presença do catolicismo, tá, pessoal, na história de Itabaianinha é um aspecto muito importante, vocês observarem isso, que é a formação da vila a partir da presença da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Houve aquela narrativa, né, aquela história oral sobre a fundação, sobre os primeiros movimentos de povoamento de Itabaianinha,
da baiana, né, que estava ali no pé de tamarindo, e os tropeiros passavam, né, eita, Itabaianinha. Aí foi juntando assim, formando a ideia de Itabaianinha. Ou há outros relatos que Itabaianinha foi derivado de pequenas, o nome, né, de pequenas pedras que estavam, que eram características do solo de Itabaianinha, e a partir daí, já como os tropeiros vinham de Itabaiana, né, e passava por essas terras e tinha pequenas pedrinhas, aí ficou Itabaianinha. Então, são relatos que entrou para a memória ouvida e memória vivida de determinados personagens na história e que contribuiu para a formação, de fato, do próprio nome de Itabaianinha. Então, a formação da história de Itabaianinha foi construída, tá, em paralelo à religião. Ok? Beleza? Então, os primeiros passos da religião em Itabaianinha. Pelo aspecto topográfico, muito parecido com o da povoação de onde os referidos viajantes eram originários, e ainda pela semelhança do solo consistente e de pedras miúdas, passaram a chamar a localidade de Itabaianinha. Então, aqui é uma outra versão, melhor dizendo, é uma outra história e memória, no qual que o nome Itabaianinha está ligado à ideia de quê? Já como os tropeiros vinham de Itabaiana, e aqui no solo de Itabaianinha tinha pedras miúdas, então ficou ligado Itabaianinha. É uma outra versão, ok? Mas que vai ser explorado aí, enfim, por outras disciplinas. Aí, então, ergueram uma capela em louvor a Nossa Senhora da Conceição, lugar onde atualmente é a matriz da padroeira da cidade. Assim foi criada a Princesa das Montanhas, como foi chamada por João Pereira Barreto, dada a majestade do local, com situação privilegiada de domínio do Planalto. Em 1832, tornou-se vila, com sede na povoação de Tomar do Jeru, Nova Tomar do Jeru. Lembrando que, de forma administrativa, Itabaianinha, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, pertencia a Tobias Barreto. Porém, ela foi desmembrada em 32 e passou a pertencer à povoação do Novo Tomar do Jeru, né, que naquele tempo era Nova Tomar do Jeru, tá? Então, vejam só, de acordo com essas mudanças, essas rupturas, esses desmembramentos, é que a história de Itabaianinha, ela vai se encaixando, ela vai se formando, vai surgindo ali as primeiras questões de povoamento, né? As primeiras características. O que é que eu quero destacar aqui hoje para vocês, pessoal? É o seguinte, né? Que atualmente, né, diante da própria história, lembrando que o presente, ele é resultado do passado, ok? Quer queira que não, o nosso presente, o presente de qualquer cidade, é contribuição de um processo histórico, ok? As escolhas, né, as trilhas, os caminhos que foi feito no passado que resultaram o próprio presente. Então, hoje, diante da própria história de Itabaianinha, a história passada, contribuiu para a identidade cultural que hoje Itabaianinha tem. Então, Itabaianinha hoje possui diversas práticas religiosas, tá? Que eu destaco aqui três. Essas três práticas, essas três ações, está ligado à identidade cultural de Itabaianinha, mas também uma identidade cultural regional, ok? Então, a primeira ação que sempre ocorre em Itabaianinha como uma prática religiosa, uma prática de religiosidade, são as festas de Santos Reis, né, que ocorrem na cidade. A Folia de Reis da cidade de Itabaianinha é uma das festas mais importantes da cultura popular de nossa cidade. Trata-se de um espaço para o resgate e consolidação da memória e da reconstrução de um jeito de ser, de pensar, de agir, que funciona como âncora identitária da nossa comunidade. A Folia de Rei é um festejo de origem portuguesa, ligado às comemorações do culto católico do Natal. Observem, pessoal. Festa de Santos Reis. Influência da cultura europeia, especificamente dos portugueses, tá? Ligado ao que é ao culto católico, trazido para o Brasil ainda nos primórdios da formação da identidade cultural brasileira,
ainda hoje se mantém vivo nas manifestações folclóricas de muitas regiões do país. E não é diferente em nossa cidade, que por décadas vem sendo um evento comemorado mais esperado pela comunidade itabaianiense, tá? Então, aqui a gente consegue perceber a primeira ação, a primeira prática, né, de religiosidade. Existem várias, mas vou deixar aqui 3 e a partir daí vocês irão fazer as demais, ok? Retornando aqui é a segunda. Temos a segunda prática, ou melhor, a segunda ação, são os festejos, celebrações dos santos juninos, que ocorre também em Itabaianinha. Então, temos Santo Antônio, São João e São Pedro. São os 3 santos juninos que são comemorados por diversas manifestações culturais e religiosas dentro do próprio município, como também em todo o território brasileiro, mas especificamente na região Nordeste, tá? E temos aqui, claro, a nossa terceira ação, que é a festa da padroeira da cidade, né, de Nossa Senhora da Conceição, que ocorre aí no mês de dezembro, sempre no mês de dezembro. Diante disso, são 3, que é que o objetivo aqui é mostrar, 3 formas, 3 caminhos, 3 práticas de religiosidade. Essas práticas existiram há muito tempo, mas ainda se faz presente nos dias atuais. É algo que nos fortalece enquanto espiritualidade, mas só que ao mesmo tempo deve se olhar como um olhar cultural, ok? Como um olhar da cultura popular de Itabaianinha. Então, é por meio dessa diversidade que Itabaianinha hoje ela se encaixa dentro do cenário da diversidade religiosa. E o que é interessante é a parte de como as pessoas estabelecem ali a religiosidade como forma de criar uma sociedade de respeito, de empatia, de amor para com as diversas religiões que existem dentro do próprio município. Ok, pessoal? Então, o momento da atividade, aqui eu trouxe um mapa para vocês observarem que Itabaianinha, geograficamente falando, ela está localizada na região sul de Sergipe, aqui é o estado de Sergipe. Então, aqui ela recebe influência não somente do estado de Sergipe, isso é fato, mas também ela recebe influência das diversas religiões que vêm também do estado da Bahia, como as religiões de matriz africana. Então, Itabaianinha recebe, hoje Itabaianinha tem religiões, e tem igrejas católicas, né, tanto na zona rural como na zona urbana, tem igrejas evangélicas, tanto na zona rural como na zona urbana, tem mesquitas, né, que é da religião islâmica, tem também as religiões de matriz africana, especificamente a religião do Candomblé e da Ubanda, enfim, né, é essa diversidade que contribui para a própria identidade cultural e religiosa de Itabaianinha. Ok, pessoal? E agora vamos para a nossa atividade, o momento da atividade, que está simples, não está difícil não. Faça um desenho que retrate um momento importante celebrado pela sua religião. Observem bem. Faça um desenho que retrate um momento importante celebrado pela sua religião. Pela sua religião. Em seguida, explique o desenho. O que é, onde, quando e como acontece. Então, por exemplo, professor, eu sou da religião X. Então, se você é da religião X, o que é que ocorre? Um momento importante que ocorre, um evento, um acontecimento importante que ocorre dentro da sua religião. Professor, acontece isso, isso e isso. Explique, desenhe, onde, o que é, quando acontece, como acontece, enfim. Depois de vocês fazerem o desenho, vocês também, caso queiram, ao invés de fazer o desenho, vocês podem fazer colagem. Pode fazer colagem de fotos ou imagens sobre o momento mencionado, ou seja, sobre o momento identificado, citado por vocês, tá, pessoal? Depois de vocês fazerem isso, né, botar lá tudo bonitinho em cima, né, questão 1, embaixo você faz o desenho e explica, ou se não você coloca a foto e explica o que é aquela foto sobre a sua religião, sobre um momento importante da sua religião, ok? Tira a foto e envia para o seu professor para que ele socialize também comigo, tá? Então, do mais, pessoal, eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem. Primeira regra que deveria ser ensinada em qualquer religião: respeitar a religião dos outros. Que vocês fiquem em paz, fiquem bem
E espero vocês na próxima aula. Abraços de luz para todos vocês. Valeu, pessoal!